Boa noite, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor para os irmãos em Cristo e para os que ainda não são irmãos em Cristo, uma boa noite. Que Deus possa estar visitando você e o seu lar e a sua família neste momento. Este é o meu desejo que eu tenho nesta noite, amém, irmãos? Eu venho aqui estar deixando mais uma passagem bíblica, né? Que é daí do propósito que eu estou tendo aí, que é os 10 grandes milagres feitos por Jesus, né? Hoje eu vou estar fazendo o 8º vídeo aqui, dos 10, aí vai ficar faltando 2. E desde já te peço que você possa estar se inscrevendo neste canal, né? Compartilhando para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu pai, para sua mãe, para que esse vídeo possa estar alcançando mais pessoas, né, irmão? Que um vídeo desse a gente pensa que não, mas um vídeo desse pode salvar muitas almas. Amém? A passagem de hoje que eu vou estar compartilhando é uma cura, é a última cura que Jesus fez, na verdade, no seu ministério terreno, né? A última cura que Jesus fez é a cura da orelha do servo do sumo sacerdote, né? Que nós acostumamos dizer que é a cura da orelha do soldado, mas a Bíblia não fala que ele é soldado, né? É a cura que feriu o servo do sumo sacerdote. Então não diz que ele é soldado, né? Então eu fui buscar conhecimento, fui buscar entender direito quando eu li aqui e vi que não fala que ele é soldado. Nenhuma das passagens, nenhuma dos 4 evangelhos onde é que é citado, nenhum deles não fala que ele era soldado. Isso que me deixou curioso. Eu agora acabei descobrindo que é muito bom a gente fazer esse tipo de coisa, né? Ainda mais que a gente ainda não tem muito conhecimento, não tem muito base bíblica às vezes, né? Então a gente fazendo isso é meio que a gente aprende mais do que vocês que estão aí do outro lado, né? A gente aprende mais do que quem está vendo o vídeo pela primeira vez. Eu mesmo estou gostando muito desse aproveito que eu estou tendo com essas 10 passagens que foram escolhidas, com essas 8 passagens até agora que foram escolhidas. Às vezes a gente tem um conhecimento de uma coisa de um jeito, aí quando a gente vai ver, já é de outro jeito. Porque que você acostumou escutando uma coisa falada de uma certa coisa e de uma certa forma, e nunca buscou conhecimento, e nunca buscou aperfeiçoamento, né? E aí quando a gente vai buscar, a gente vai ver que não era parecido, mas não igual do jeito que a gente pensava, né? Essa passagem se encontra no Evangelho de João, no capítulo 18. Eu vou estar lendo só os 2 últimos versículos aqui, o 10 e o 11. O 10 e o 11. Está escrito o seguinte: João, capítulo 18, versículo 10 e 11. Então Simão Pedro, que tinha espada desembainhada, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não bebereis eu o cálice que o Pai me deu? Isso foi Jesus perguntando a Pedro: Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Né? Irmãos, agora igual eu estava falando aqui, nós tínhamos um conhecimento, né? Acho que eu não sou muito diferente das outras pessoas. Nós tínhamos um ponto de vista que o Malcolm aqui, ele era um soldado, né? Um soldado, o que que um soldado faz? Um soldado tá na frente de guerra, tá pronto para lutar, né? Mas eu vi ali que ele não era um soldado nessa posição aí, né? Eu vi que ele era um servo do sumo sacerdote. O que é um servo de um sumo sacerdote, né?
Ele tinha um desejo no coração dele, ele tinha vontade de ser sumo sacerdote, separado, né? Ele talvez veio de uma tribo que, que tinha linhagem para poder ser, que tinha que ser pessoa certa, né? E o Malcolm, não tomei conhecimento da vida dele, mas se ele estava preparando, ele estava nesse caminho para poder ser sumo sacerdote, é porque que ele era da tribo correta, né? E agora aqui nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo falando que ele era servo do sumo sacerdote e que o Pedro cortou a sua orelha, né? Aí agora eu fui buscar, fui ver o sumo sacerdote para uma pessoa naquela época ser sumo sacerdote, ele tinha que ter um processo, tinha que ter uma caminhada, tinha que ter um aperfeiçoamento. Não é diferente de quando você quer ser alguma coisa, de quando você quer ser um pastor, de quando você quer ser um evangelista, de quando você quer ser qualquer coisa dentro de uma igreja. Você tem que ter currículo, tem que ter passagem, tem que ter história, tem que ter caminhada, tem que ter obra. Assim era um sumo sacerdote, né? E assim era a vida de Malcolm, né? Ele já tinha passado já por muitas coisas, por muitas caminhadas, né? E agora ele já estava no seu último estágio, que é o último ano, né? O último ano da sua caminhada para poder ser o sumo sacerdote. E a palavra fala que ele era servo já. Ele já estava andando já com o Caifás naquela época, que era o sumo sacerdote daquela época, né? Ele já estava já a caminho para o seu propósito que ele tinha. Ele já tinha visitado já os 5 anos, já estava já no último ano e ele já estava andando já com o Caifás. E aí agora nós estamos vendo a palavra citando, a palavra falando, que também é outro detalhe que fala também nas passagens que tem, não cita nome de quem era que estava com a espada, mas aqui em João cita que era Pedro, né? Era Pedro que estava com a espada e feriu o soldado na orelha. Feriu o soldado na orelha. Cortando-lhe a orelha direita. Ainda ressaltou ainda que era a orelha direita, né? Pedro, irmãos, feriu o aprendiz lá de sumo sacerdote na orelha direita. Não foi à toa que Jesus também, irmãos, chegou e fez aquela cura, que fez aquele milagre ali, né? Porque que ele deixou bem claro aí na leitura que ele não precisava que ninguém o defendesse aí na última leitura. Porque que ele foi preparado para aquilo, ele foi escolhido para aquilo. Ele disse: ferirão o pastor será ferido, né? E as suas ovelhas se dispersarão, né? Jesus profetizou isso, né? O próprio Jesus. Falaram que ele ia ser capturado e as suas ovelhas se dispersarão. Não precisava de ninguém interferir na vida dele, né? Não precisava de ninguém interferir na vida dele. Ele falou aqui também no último versículo aqui, ó: porém não beberei eu do cálice que o meu pai me deu, né? E ele quis dizer que não precisava de ninguém interferir por ele e ele tinha que beber, ele tinha que passar por aquilo. Mete sua espada na bainha, Pedro, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Aqui também está escrito aqui, ó, o que era que tinha que ser feito naquela época para poder ser um sumo sacerdote. E aí Jesus vai lá e faz este milagre, curando a orelha do Malco, a orelha direita. Malco tinha um sonho, irmão. Malco tinha um sonho que era ser sumo sacerdote. Às vezes a gente vê Jesus curando a orelha do Malco só para poder livrar Pedro, né? Só para poder livrar Pedro, mas não foi só por causa de Pedro que ele fez aquela cura. Porque que para poder ser um sumo sacerdote tinha que ter um procedimento longo, muito longo mesmo. Tinha que matar, fazer vários sacrifícios de cordeiro, de novilhos,
tinha que ter vários e vários procedimentos para poder ser um sacerdote. E o Pedro estava roubando um sonho do Malcolm. Vamos dizer assim, estava impedindo ele de realizar um dos seus sonhos. Porque que para ele poder ficar ali durante todo esse tempo, preparando, buscando para poder ser um sumo sacerdote, é porque que ele tinha um sonho, né? E ele vai lá e fere a orelha direita do Malcolm. Corta a orelha dele fora. E Jesus vai lá e interfere. Olha o que está escrito aqui, ó, em Êxodo. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 29, no versículo 20. E degolarás o cordeiro, e tomarás do seu sangue, e os porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direitas dos seus filhos, como também sobre o dedo polegar das suas mãos direitas, e sobre o dedo polegar dos seus pés direitos, né? E Pedro, irmãos, tinha cortado justamente a orelha direita de Malco, né? Justamente a orelha direita de Malco, né? Tinha enterrado um sonho de Malco, né? Porque se Jesus não tivesse feito esse milagre, como é que eles iam ungir a orelha dele direita? Eles iam fazer o procedimento se ele não tinha mais a orelha, né? A orelha dele tinha sido tirada, tinha sido ferida por Pedro, né? Ô irmãos, o que pode significar essa orelha que o Pedro que o Malcolm perdeu, né? Pode simbolizar muitas coisas. Pode nos simbolizar um sonho que a gente teve, uma vontade que a gente tem de alguma coisa e acharmos que Deus não está nos vendo, né? E acharmos que Deus não está nos vendo. Mas nós víamos aí que o Malcolm também, mesmo com suas dificuldades, com seus defeitos que ele tinha, né? De perseguir, de fazer as coisas erradas, talvez que eles tinham naquela época, de fazer escolhas erradas, né? Mas Jesus veio e foi para isso mesmo, né? Aí a gente vê aí agora tirando muito proveito aí desse estudo aí que ele está nos dando. Que Jesus nos deu, na verdade. Quem nos deu esse estudo foi Jesus. Né? Jesus reavivando novamente o sonho do Malco, né? E levando Pedro também de ser acusado, né? De ser acusado por ferir a orelha do soldado também. Também. Nós tínhamos uma mania de achar que Jesus só estava livrando Pedro, né? Livrando Pedro de ser levado preso junto com ele, né? Mas aí depois que a gente vai ver também, não foi só Pedro que ele livrou, não. Ele também voltou dar desejo a Malcolm a continuar na sua caminhada de realizar o seu sonho, que era ser sumo sacerdote, né? Às vezes temos sonhos enterrados, temos vontade esquecidas, achando que Deus nos abandonou, né? Mas Jesus, irmãos, ele está sempre do nosso lado, né? Está sempre do nosso lado, nunca nos desamparou. Às vezes estamos afastados, desanimados, achando que não temos mais jeito. Mas nós não podemos esquecer que ele está sempre do nosso lado. Está sempre com as mãos estendidas para quando a gente ter o desejo de voltar para a casa do Pai, né? O desejo de voltar para o primeiro amor. Ele vai estar sempre ali nos esperando, né? E nos curando e nos dando o desejo, nos dando o ânimo de continuar a nossa caminhada. Foi isso que ele fez com o Malco, né? Ele livrou Pedro e ao mesmo tempo deu ânimo a Malco novamente. O servo do sumo sacerdote. Vamos mudar o nome desse moço aí. Vamos embora tirar o nome dele de soldado, porque que ele não era soldado. Ele estava à frente da guarda real porque que ele veio em nome do sumo sacerdote. Por isso que ele estava à frente dos soldados ali, né? Mas ele não era soldado, ele era servo de Caifás, que era o sumo sacerdote. Ele era aprendiz, na verdade.
Aprendi isso para poder, no futuro próximo, que já estava bem próximo, que ele já tinha passado por todo o procedimento, já tinha feito tudo que tinha que ser feito, já estava já no seu último ano para poder alcançar o seu objetivo, né? E Pedro chegou com a espada e o feriu, né? Jesus pegou e repreendeu o Pedro. Pedro, guarda sua espada, Pedro. Guarda sua espada, eu não preciso que você me defenda. Não preciso mesmo que você me defenda, né? Eu vim para poder cumprir mesmo esta palavra, né? Eu vim para poder cumprir. Eu vim para poder cumprir, Pedro. E se eu quisesse que fosse defendido, eu orava ao meu pai, né? E se eu precisasse de defesa, Pedro, não era você que ia me defender, não. Porque você, tipo assim, você não está pronto para poder me defender agora. Você aguarda no seu lugar, que na hora certa você vai me defender, mas é de outra forma. É pregando a palavra, é levando o meu evangelho, né? É salvando vidas, é fazer o que eu te prometi, que você ia ser salvador de homens, né? Você não vai me defender, não é ferindo. Se eu precisasse de defesa, eu orava ao meu pai e ele me mandava 12 legiões de anjos para poder me defender. Mas você não precisa me defender. Deixa que eu vou tomar o cálice que o meu pai preparou para mim. Eu vim para isso, né? Aí ele foi lá e curou novamente a igreja, a orelha do Malco, que era o servo do sumo sacerdote, e fez o seu último milagre terreno na terra que Jesus fez, foi esse, né? Fez grandes milagres, fez milagres que eu vou falar, irmãos, que foram maravilhosos, ainda até hoje, ainda através de homens de Deus como Pedro. Para poder ressaltar, eu não estou aqui falando mal do Pedro, muito pelo contrário, né? Pedro, foi através de Pedro que nós aprendemos mais na Bíblia. Era o que tinha mais coragem, eu acho. Mesmo errando, ele estava ali pronto para poder nos ensinar. Através de Pedro nós aprendemos muito, porque que ele tinha coragem. Eu preguei uma palavra essa semana mesmo na igreja lá. Eu tive uma oportunidade de pregar lá na igreja e eu falei lá que através da ousadia de Pedro, da placenteza dele, que nós tiramos muito proveito. Nós vemos que às vezes nós não temos a atitude que o Pedro tem, né? Quando é para a gente poder defender a palavra, quando é para a gente poder defender o evangelho, nós nos intimidamos e ficamos calados e não fazemos nada e não defendemos a palavra de Deus. E Pedro tinha essa qualidade. Ele era tinha tanta qualidade que ele tinha hora que falava até o que não precisava, né? Mesmo Jesus orientando, falando, ensinando, ainda mesmo assim ele errava. Mas isso aí é uma qualidade boa. Boa, né? Que Jesus chegava, estava por perto, chegava e corrigia as suas falhas, né? E aí a gente vê aí o sonho do Malco voltar a ter sentido, né? Que era servir a Deus lá naquela época, que ele servia daquela forma, era o sonho dele também. Ele não era guarda, ele era servo. O sumo sacerdote estava aprendendo para no futuro próximo ele fosse o sucessor daquele homem naquela época. Eu vou ficar por aqui, eu não vou estender muito esse vídeo, né, agora nesse momento, porque está demorando muito para poder cair lá no YouTube, né? Vídeo muito grande, está demorando muito. A internet aqui esses dias não está muito das melhores, né? Mas eu vou ficar até aqui, irmãos, que a gente possa estar analisando as escrituras direito, estar buscando mais conhecimento, estar colocando os nossos sonhos enterrados na mão do Senhor, né? Porque que quando a gente acha que não tem jeito, mas Jesus tem a solução para tudo, né? Ó, Malcolm tinha perdido o seu sonho, mas Deus restituiu novamente. Deu ele a vontade de viver novamente, deu ele a vontade de continuar e renovou as suas esperanças novamente, né? Então, não tem causa perdida para Jesus, irmãos. Vamos estar colocando as nossas forças em Cristo, porque foi ele que morreu na cruz por nós, né?
Vamos estar colocando as nossas esperanças naquela cruz, né? Naquele sangue que foi derramado, que foi saído por Jesus, né? Foi perdido por Jesus por nós, a lembrar de todo o seu sofrimento que ele teve, e vamos colocar a nossa vida, a nossa força, a nossa esperança nas mãos de Jesus, que ele tudo pode, ele que pode nos defender. Então eu vou ficar até aqui, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e os que ainda não são irmãos em Cristo, como eu sempre digo. Deus visita o seu lar e a sua família, que vocês possam estar ficando com Deus e uma boa noite a todos. Se inscrevam no canal, compartilha e comenta bastante, irmão. A paz do Senhor, boa noite.